Nesse vídeo você vai descobrir os principais sintomas da depressão. Quando você tem que ficar em alerta, quando você tem que suspeitar desse diagnóstico e como tratá-los. Você sabia que 6% da população brasileira tem depressão? É por isso que é tão comum e é por isso que a gente conhece tantas pessoas que sofrem desse mal. Antes de eu te dizer quais são os principais sintomas de depressão, é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é interessante e ele vai poder atingir mais pessoas. Mas antes eu queria fazer uma diferenciação que é muito comum, que as pessoas ficam muito confusas e inseguras, que é sobre a depressão e a tristeza. Qual a diferença entre elas? A tristeza é uma situação momentânea. Todos nós vivemos momentos tristes, vivemos a tristeza, isso é normal e é saudável. Enquanto a depressão, ela não é momentânea. A depressão é uma situação contínua, por isso ela se caracteriza como uma doença. A tristeza, ela tem uma causa clara e a reação emocional é proporcional a essa causa. Na depressão não tem. Às vezes até pode ter uma causa, mas a reação é desproporcional. Além disso, na tristeza, isso não prejudica a sua qualidade de vida. A depressão sim, e por isso é chamada de doença. Agora vamos falar sobre os principais sintomas da depressão. Na medicina, existe uma normativa que a gente chama de DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Gostaram do sotaque? A DSM, ela serve para quê? Para normatizar, para padronizar o diagnóstico de depressão. Porque senão, imagina, cada profissional, cada médico, cada psiquiatra ia ter uma visão diferente. E às vezes o que para um seria depressão, para outro não seria. Então, existe uma classificação, uma normatização para a gente padronizar isso. E o que diz essa DSM? Ela diz que a gente precisa de 5 sintomas para a gente considerar uma pessoa com depressão. E quais são esses 5 sintomas? Um dos sintomas é perda do interesse, da vontade de realizar as atividades. A gente chama de anedonia. O segundo é um humor deprimido, um humor triste. Seria a tristeza, né? A sensação de que você olha para a pessoa e você vê que ela tá triste, tá cabisbaixa. O terceiro é a alteração da concentração. A pessoa não consegue aprender, tá meio avoado, o raciocínio não tá tão bom. Quarto seria um sentimento de culpa, de inutilidade. O quinto é a agitação psicomotora ou lentidão psicomotora. O sexto pode ser uma hipersônia, que é quando a pessoa tem muito sono, ela fica na cama demais, dorme demais, não quer fazer nada, ou uma insônia, quando a pessoa não consegue dormir. Lembrando que a gente tem a insônia terminal, quando é no final a pessoa acorda cedo, e a insônia inicial, quando a pessoa não consegue cair no sono. O sétimo é a alteração do peso. Então pode ser você aumentar o seu peso, engordar, ou você diminuir o seu peso. O oitavo é uma fadiga, é uma perda de energia, é você se sentir muito cansado, o tempo inteiro cansado, pesado. E o nono é a ideação suicida. É pensar sobre a possibilidade de se matar. Desses 9, se você tiver 5, você vai preencher critério. Mas tem que ter uma outra regrinha também. Desses 5, um deles tem que ser ou humor deprimido ou perda do interesse, perda da vontade de realizar atividade. É importante dizer também que esses sintomas todos, eles têm que estar presentes quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Como eu falei, é claro que existem muitos outros sintomas, mas esses são os principais pela DSM para a gente poder padronizar esse diagnóstico. Mas agora eu vou te falar os outros sintomas que não estão na DSM, mas que também ajudam a gente no diagnóstico. Esses outros sintomas são perda da libido, que às vezes acaba causando problemas nos relacionamentos, né? Inclusive um sentimento de frustração nos seus relacionamentos, como se as pessoas não tivessem gratidão, como se você não fosse amada, como se você não fosse valorizada. Um sentimento de solidão, mesmo tendo as pessoas ao seu redor. A autocrítica, você ficar o tempo inteiro se sentindo mal, se sentindo para baixo, acabando com a sua autoestima. E um sentimento de pessimismo, de desesperança. Existe também um certo aumento da sensibilidade à dor. Pessoas deprimidas podem sentir uma dor maior, então serem mais sensíveis a qualquer estímulo doloroso. Outro ponto importante da gente falar é que existe a depressão que é acompanhada de sintomas de ansiedade. Então, o fato da pessoa ter o diagnóstico de depressão não exclui
que ela também possa ter uma depressão com sintomas de ansiedade. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre ansiedade. Vocês querem? Avisa aqui embaixo nos comentários. Ansiedade acomete em torno de 10% da população brasileira. A depressão, ela também pode vir como uma consequência de outras doenças. Por exemplo, quem tem o hipotireoidismo, que é quando a tireoide não está funcionando muito bem, pode vir com sintomas de depressão. Da mesma forma, ela pode acontecer como uma consequência de doenças que te debilitam ou que te deixam num estado de vulnerabilidade. Por exemplo, alguém que teve um derrame, que a gente chama de AVC, alguém que teve um infarto, alguém que está no pós-operatório, está passando por uma cirurgia ortopédica ou que está com câncer, pode evoluir com diagnóstico de depressão, pela frustração causada pelas privações que uma outra doença causou. E qual o tratamento da depressão? Geralmente as pessoas falam de 2. Eu vou falar de 3, porque eu acho que esse terceiro é fundamental e muito pouco abordado. O primeiro é a psicoterapia. Não só a psicanálise, mas as múltiplas formas de terapia que a gente tem, né? A terapia das palavras, para você entender o seu presente, as suas crenças, o seu passado, a sua infância, mas também a terapia corporal, das energias, de tudo que você vivenciou, de como você interpretou as suas memórias e de como você interpreta o mundo atual. Além da terapia, o segundo são os remédios, que a gente chama de fármacos. Eles são fundamentais, porque a depressão, ela precisa de um substrato químico para acontecer e também de uma alteração emocional. Então, para a gente tratar a depressão, a gente tem que usar essas duas estruturas, esses dois elementos, para a gente poder tratar adequadamente. Como é que funcionam esses fármacos? Antes de mais nada, eu queria te dizer para você não ficar com medo de usar esses remédios. As pessoas têm medo, elas acham que vão se viciar. Sabe por que começou essa história do vício? Porque as pessoas tinham muito medo daqueles remédios para dormir, sabe? Rivotril, clonazepam e etc. Esses remédios para dormir, eles realmente viciam. São da classe que a gente chama benzodiazepínicos, que você tem que pegar uma receita azulzinha que parece um chequinho. Esses remédios realmente viciam. Fazem taquifilaxia, que é cada vez você precisa aumentar a dose. E, inclusive, faço o alerta aqui, que eles a longo prazo podem gerar demência e perda da memória. Então, se você é dependente desse remédio, é importante você parar e fazer uma substituição. É até assunto para um outro vídeo. Mas voltando para os remédios da depressão, o que acontece? Os remédios da depressão não são igual aos benzodiazepínicos. Os remédios da depressão, eles não vão te viciar. Pelo contrário, eles vão te curar e vão te ajudar a sair dessa. Eles são uma ponte. Então, não tenha medo de usá-los. Qual é a classe mais comum e a melhor que a gente usa hoje? São os inibidores da recaptação de serotonina. Que nome estranho, né? Mas é por quê? Você com certeza já ouviu falar da serotonina. A serotonina é o neurotransmissor do prazer. É um neurotransmissor que acomete o seu cérebro quando você está sentindo muito prazer. E aí lembra do nome? Inibidor da recaptação da serotonina. Ele diminui a recaptação da serotonina na sinapse, entre os neurônios. Então, o que isso significa? Significa que se não vão recaptar, vai ter mais serotonina ali. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aumentar a sua serotonina, está fazendo aumentar o seu neurotransmissor do prazer. Esses são antidepressivos, são os antidepressivos que são largamente utilizados, são grandes aliados para tratar a depressão. E o terceiro elemento que eu prometi para vocês falar, que poucas pessoas falam, é o autoconhecimento. As terapias vão te ajudar no autoconhecimento, mas eu acho sempre muito interessante instigar os meus pacientes a procurarem ele por conta própria também, a serem também autodidatas. Não é que você vai substituir a terapia pelo autoconhecimento, mas você aliar, porque o autoconhecimento é fundamental, porque as coisas não simplesmente são. Você escolhe como você quer interpretar tudo que acontece na sua vida, desde o presente até o passado, até o futuro que você quer ter. Então, tudo é interpretação. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer a mente humana e o seu corpo, melhor você vai saber se treinar e mais feliz você vai ser. O autoconhecimento é tão importante para você tratar as suas emoções, para você tratar a sua depressão e para você viver em equilíbrio com o seu corpo, entendendo que a sua mente controla o seu corpo e que a sua mente também controla as emoções, que a gente criou um curso chamado O Poder da Autofagia. Se você quiser saber mais sobre esse curso, é só você clicar no link que tem aqui abaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado.
fixado. Esse curso ele vai te ensinar a ter um relacionamento de conhecimento com o seu corpo, a controlar as suas emoções e a utilizar isso para uma vida mais feliz e para você alcançar o corpo ideal. Por favor, curte esse vídeo, compartilha com quem você ama, compartilha com quem você acha que pode ter sintomas de depressão, para a gente poder fazer esse vídeo alcançar mais pessoas e a gente ter estímulo para produzir mais conteúdo interessante para o YouTube.